Bom dia a todos. Estamos começando um novo projeto aqui na Cultura TV, que é o Cultura em Sintonia, o podcast que nós iremos conversar com nossos ouvintes, contribuintes, pessoas que amam a Rádio Cultura, então trazendo, a rádio para dentro da TV Cultura, trazendo todos aqueles que amam a família Cultura para perto de você no YouTube. E hoje, neste dia especial, estamos recebendo com muito carinho a nossa ouvinte e contribuinte, Mônica Lopes, que é lá do bairro Dom Luciano, da paróquia Sagrada Família, para conversar um pouco com a gente, para a gente entender um pouco dessa história. Mônica, seja bem-vinda ao Cultura em Sintonia. Obrigada, Jamile. Para mim é um prazer, estar aqui para interagir com você. Então, Mônica, conta pra gente, os nossos telespectadores da Cultura TV, como é que você conheceu, a Rádio Cultura, a família Cultura? Então, desde cedo, Jamile, minha mãe, ela sempre foi ouvinte, contribuinte, desde nova, vindo da cidade de Boquim para Aracaju trabalhar, e a patroa dela, era duas patroas, duas senhoras, e já ouvia a Rádio Cultura, era contribuinte, morava ali perto da catedral. E ela já começou a trabalhar e ouvir a Rádio Cultura, depois se tornou contribuinte. Ela até me conta, que saía ali da Rua Santa Luzia para a Rádio Cultura para fazer a sua contribuição, Não era como hoje, Os meios não eram como hoje, Que hoje a gente tem o mensageiro, Passaram muitos mensageiros na minha vida, Pela contribuição. E ela também para levar o recadinho para o pai em Boquim, para dizer o dia que ia para Boquim, para o meu avô e pegar ela. A minha família, minha tia também, há muitos anos contribuinte, meu avô sempre com radinho. Então, foi assim o amor à Rádio Cultura, O amor à rádio que evangeliza. E tanto nos evangelizou. E ainda evangeliza, E estamos aí. Entendi, Mônica. Então, é algo que vem de família, O seu amor pela Rádio Cultura vem de família. E hoje, como é que a senhora escuta a Rádio Cultura? Tantos meios, como a senhora bem falou, que hoje tudo está mais tecnológico. Hoje a gente tem a Cultura TV, a gente tem o aplicativo, que a pessoa não precisa mais ter aquele radinho para escutar a Rádio Cultura. Então, como é que está hoje a sua rotina com a cultura? Então, sempre ouvindo, Jamile. Não saio da sintonia. Tem meu filho também, um grande ouvinte. Como eu te falei, minha mãe que me ensinou a ouvir a Rádio Cultura. E tem muitos meios, mas ainda aquele radinho continua, Eu acho muito bonito e interessante quando o ouvinte ele diz no ar: estou aqui com o meu radinho na sala, Estou aqui na cozinha, O meu sempre foi na cozinha, porque a minha lida começa logo cedo e o radinho sempre ali perto de mim, No armário da cozinha. E é assim a vida com a cultura, O dia a dia. A programação não sai, é sempre o dia todo. Começa cedo com Bom Dia Cultura, como sempre, e termina à noite com o texto, o texto que é tão ouvido e tão importante para cada um de nós. Tantos ouvintes aprenderam a rezar o texto pela Rádio Cultura. Eu acho lindo quando a pessoa também, o ouvinte, ele chega a falar, aprendeu a contemplar ali cada mistério, a aprender a rezar o texto com a Rádio Cultura. E a Rádio Cultura é isso, É verdade. Mônica, é interessante, Eu tenho pouco tempo de Rádio Cultura, mas nessas visitas às casas, eu também teve a Rádio Cultura e poder ver, o amor que as pessoas têm pela rádio, o carinho que as pessoas têm por nós, por sermos da família Cultura, é algo realmente emocionante. Mas Jamile, às vezes eu saio com minha mãe, a gente encontra assim o ouvinte chega com aquele abraço, quente, eu posso dizer, aquele abraço quente, cheio de carinho, E eu acho lindo. O lugar que eu chego e encontro um ouvinte, o ouvinte ele procura, dá aquele abraço, dá aquela palavra. E eu tenho muitas, muitas amizades através da Rádio Cultura, A minha infância foi na Rádio Cultura, Até brinco sempre com o Zé do Feijão, eu pequena, quando eu vim conhecer, meninona, quando eu vim conhecer o Zé do Feijão, quando eu vim conhecer a Rádio Cultura, Que era aquela vontade, foi a minha mãe que me trouxe, E ensinei a meu filho tem um carinho também enorme, já passou por aqui, que fez o programa, tem um carinho enorme. Meu esposo, que foi evangelizado pela Rádio Cultura, e pessoas também da família, que foram evangelizadas pela Rádio Cultura.
Então, é porque a cultura, né, pessoal, para quem não sabe, tem 65 anos de existência. É uma rádio consolidada, né, no nosso querido Sergipe, respeitada no jornalismo, no Onde entretenimento e principalmente pela sua missão de evangelizar. Né? Como você bem falou, Mônica, quantas vidas, quantas pessoas já não realmente foram tocadas pelas ondas sonoras, né, da Cultura FM em cada programa, sempre trazendo essa mensagem de Deus. E eu queria saber em que momento também você, claro, sempre desde pequenininha gostou da cultura, mas quando a gente vai crescendo, é quando a gente faz o crisma, né? E aí a gente vai confirmar o nosso batismo, confirmar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, quando teve algum momento, assim, quando você já mais madura, que você realmente também foi tocada, assim, dizer, gente, eu fui tocada hoje, né? Escutando um programa, algo assim que a senhora possa compartilhar conosco? teve sim, Jamile. Então, o Clube do Ouvinte, ele foi um programa em que o meu coração ele foi tocado por Jesus Cristo, né? O texto da Providência. O texto da Providência foi muito importante na minha vida. Era com Ana Maria Nogueira, né? Uma linda história também. A Ana Maria teve na Rádio Cultura, tanto com a rádio quanto os ouvintes, né? Porque ela sempre ficou, né? Nos nossos corações, sempre vai ficar. E eu sempre falo, cada um com o seu jeitinho, né? Tanto o locutor que está ali, tanto o ouvinte, né? Porque cada ouvinte tem um jeito. Eu acho também interessante quando estou em casa ouvindo. Antes até eu participava mais, porque eu tinha aquela sede de estar ali. Hoje não, hoje eu estou mais escutando os ouvintes. E eu acho muito bonito quando o ouvinte ele fala. E às vezes até o locutor não sabe, não imagina, e tem aquele ouvinte lá na roça, lá escondidinho num quarto, né, precisando de uma palavra, e vem aquele programa. E o Clube do Ouvinte ele foi muito importante na minha vida, porque foi onde eu realmente já sempre fui católica, sempre fui de ir à igreja aos domingos, mas ali, com o texto da Divina Providência, Deus providenciou tudo para que eu fosse participar de um grupo de jovem, né? Para que eu fosse depois, né? Aí vai chegando a idade, vai passando, né? As coisas vão mudando, legionária, me apegar mais à igreja, a Deus, ao amor de Deus, que é o que a gente tem que ter na vida. E foi o Clube do Ouvinte. Foi muito marcante na minha vida. Ana Maria, né? Como eu lhe disse, estava no momento, era Ana Maria no Clube do Ouvinte, no momento que eu fui mais tocada, e pelo texto da Providência. E alcancei muitas graças, assim, estar ali atenta. A 11h40, né? Texto Sim. da Providência, né? E sei que muitos também foram tocados pelo amor de Deus, pelo amor de Maria, através do texto da Divina Providência. Verdade. Atualmente, né, eu estou à frente do Clube do Ouvinte, né, como locutora, e para mim é um aprendizado. Né? Todo dia a gente escuta histórias lindas dos nossos ouvintes, a gente reza o texto. Realmente, todo dia, para mim, é algo que vai tocando o meu coração e me aproxima mais de Deus. Né? A gente sabe com o texto, é muito bom rezar com os ouvintes, é muito bom trazer essa partilha, é bom que a gente consegue graças. Inclusive, eu tenho até uma partilha para fazer, né? Eu estava pedindo a Deus um emprego para minha irmã, né? De enfermagem, ela se formou em enfermagem. E eu pedi no clube, né? Eu pedi, Senhor, abre uma porta de emprego para minha irmã. E aí, a gente sempre enviando currículos, tudo. Chegou um dia que minha irmã não falou pra gente, né? Mas que teve uma amiga dela que indicou ela para um emprego. Ela foi pra entrevista. E aí, quando chegou lá, a moça perguntou: ó, tem a vaga de técnico e também tem a vaga para recepcionista. Se não der certo em técnico de enfermagem, você se interessaria por recepcionista? Ela disse: tudo bem. Só que minha irmã não contou nada pra gente, porque é aquela coisa, né? É bom você fazendo tudo sem ninguém saber, depois você fala, né? E aí foi quando, graças a Deus, Deus abriu a porta de emprego pra ela em enfermagem, né? Porque ela não tinha experiência e hoje em dia o mercado cobra muita experiência, né? Então, e eu fiquei muito feliz, porque assim, eu sei que também faz parte das orações, né? Faz muita parte, então, minha irmã conseguia, né, tá trabalhando, graças a Deus, na profissão, né, tem pouco tempo ainda, mas eu agradeço a Deus e também sei que foi por meio do texto, né, da Divina Providência que essa graça foi alcançada. Outra graça também, que é fruto de oração, uma amiga minha, né, amiga assim, não conhecida, né, ela sofreu um acidente de moto, ela passou mais de um mês na UTI, né, e eu sempre pedindo ali, eu estava até em um grupo de WhatsApp, né, um grupo de oração, o pessoal evangélico, católico, todo mundo, né, se misturando, a mãe dela também muito fervorosa, pedindo a Deus, né, pedindo, fazendo orações na casa para que a filha acordasse, porque ela estava em coma, né, digamos assim.
passou um mês, assim, em coma. E logo quando ela recebeu a notícia, a mãe, né, Mônica, disse que tinha tido uma lesão, né, na coluna e tudo. Só que aí, logo quando ela estava na UTI, focaram mais na questão do cérebro, né? Porque tinha tido um traumatismo craniano. E eu sei que Deus foi preparando tudo, foi curando. Hoje, ela realmente teve uma lesão na coluna, mas está fazendo a fisioterapia, vai voltar a andar em nome de Jesus. A gente vai continuar rezando, né? A mãe orando, pedindo a Deus que toque, mas só dela ter acordado já é uma vitória, porque o acidente foi muito grave. Então, eu concordo com você, Mônica, né? O texto da providência do Clube do Ouvinte é muito forte, se você acredita na providência de Nossa Senhora, porque até na Bíblia está escrito, né? Que foi por meio de Nossa Senhora, né, que naquele casamento Jesus transformou a água em vinho. Então, a gente tem que ter fé, né? Tem que acreditar, né, em Nossa Senhora. Nós não somos órfãos, né? A gente tem uma mãe. E que bom. A gente sabe, passou recente, né? Em maio, a gente estamos em maio, né? Claro, é o finzinho de maio já. Mas o Dia das Mães, é ali que a gente sente o amor das mães. E as mães são leoas, né? Ninguém vai tocar nos filhos. A senhora que é mãe também, eu quero que você conte um pouquinho da sua história da maternidade. A maternidade na minha vida é um testemunho, né? Quando eu casei, aí vamos fazer exame, né? Os exames de rotina. E quando eu fiz um exame, o médico, até o nome com o nome do meu filho, Antônio Moreira, o doutor Antônio Moreira, ele disse, não tem nenhuma chance de filho. Nossa. E o desespero toma conta, porque quando a gente tem aquela vontade da maternidade, né? E o desespero toma conta, chegando em casa, minha mãe é uma grande amiga. Eu sempre falo até nos programas. É mãe, amiga e a minha vizinha. É tudo. E minha mãe, ela sempre nos trata muito bem. Minha mãe é uma grande amiga, uma guerreira também. Foi uma guerreira para criar os 4 filhos. E o meu tinha um sonho de mãe. Então, aí, rezar, né? Vamos rezar, vamos ter fé. Mas o desespero ele vem tomando conta, a gente pensa muitas coisas, mas louvado seja Deus. Com o tempo veio Antônio, né? Fiquei grávida e Antônio, um grande sonho. Para mim, Jamile, a maternidade é uma das coisas mais lindas. Uma obra de Deus que a gente não tem explicação, né? Não tem explicação. Um filho é um testemunho assim que eu acho que todas as mães, se não deu, mas tem vontade de dar, né? E louvo e agradeço a Deus pelo dom da vida do meu filho, pelo Antônio. E por ser devota de Santo Antônio, ver o nome de Antônio. E eu nunca esqueço o doutor, né? O Antônio Moreira, que ele falou, não pode, não tem chance. E também vê muitas coisas. Aí procura médico tal, procura isso, procura aquilo. Mas, graças a Deus, eu coloquei na minha mente que Deus ia providenciar e Deus ia fazer o melhor. Então, o melhor foi a maternidade. E veio, né? Só tenho um filho, Antônio. Mas uma graça de Deus e o amor de Maria na nossa vida, né? O amor de Maria. Sim, Mônica, você teve ele com quantos anos? Eu tinha 29 anos. 29, e o médico chegou, disse pra você que não tinha chance? Que não tinha chance, né? Nossa. Gravidez, mas a gente... É nessas horas que a nossa fé, ela Sim, é testada. E muito testada, né? Porque eu lembro que eu ainda procurei outros meios, procurei profissionais. Sim, eles são profissionais porque Deus deu o dom. Sim. Mas o dom verdadeiro vem de Deus, né, com Jamile? certeza, com certeza. E procurei, e com o tempo de Deus ele é perfeito. Isso. Ele pode demorar, Isso. mas não tarda, né? O Não. tempo de Deus ele chega. E veio o dom da maternidade, né? Veio a maternidade que foi a coisa mais linda da minha vida. Hoje, Antônio tem quantos anos? 16. 16. E ele tá firme na igreja? Sim. Meu filho faz parte, né? Coral, desde pequenininho. Foi o padre Marcelo que formou o coral, né? Perfeito Louvor. Depois chegou a idade, eles já não querem mais, porque se acham jovens. Mamãe, não quero. Aí vem a preocupação. Antônio vai querer sair do coral. E agora? Vai se afastar da igreja? Mas não. Deus, ele age da melhor maneira. E Antônio saiu. Eu quero o coral agora de adulto. Sim. Vamos, meu filho, para o coral de adulto, né? Aí foi para o de jovens, mais jovens. Tinha pessoas com a idade mais avançada, mas ele estava ali. Agora canta, é do grupo de jovem. E meu filho, por honra e glória de Jesus Cristo, é do apostolado do Coração de Jesus, né? Nossa. Que foi uma experiência, foi uma coisa assim... Eu lembro que um dia, Jamila, ele chegou e disse, mãe, eu quero a imagem do Sagrado Coração de Jesus.
Mas mãe, ela sempre tem aquela coisa, né, de sentir. Sim. E ela age do jeitinho mesmo de mãe. Sim. Fiquei calada, comprei a imagem, que era uma imagem grande. Comprei a imagem Sim. dele, colocou no quarto. Que Depois ele, mãe, eu queria lindo. tanto entrar no Sagrado Coração de Jesus. Antônio, não pode. Estava com 15 anos. Você tem 15 anos? Eu acho que não. Mas Sim. depois, um dia eu perguntei à coordenadora, a dona Antônia, e ela disse, pode sim, vamos. Ele hoje é do Sagrado Coração de Jesus e está aí, né, querendo ir para a comunidade Shalom. Sim. Com experiência, está passando por um processo, porque tem que passar, né? Isso. Tem que passar pelo momento em que Deus... Vocacional, ele é né? vocacional, e está aí. Que Meu filho é uma lindo, que bênção. lindo, uma benção mesmo. E que ele vá, né? Inclusive a comunidade Shalom cuidou há muito tempo da Rádio Cultura. Sim, tem né? muita história do Shalom na Isso. Rádio Cultura. Falar do Shalom é lembrar, né, de uma equipe maravilhosa também que fez parte da Rádio Cultura, Ana Maria Nogueira. E lembro também, Jamile, que eu tive uma experiência muito grande com um programa de criança. Eu ainda peguei o programa Carrossel Colorido. Teve também a Anabel, que ela fez. A Ceissa Dias também fez programa com as crianças. E é muita história, viu? E a gente vai contar Mas é um tudo. privilégio Sim. falar sobre a Rádio Cultura. E assim, eu posso lhe dizer, estar na Rádio Cultura, para mim, é maravilhoso. É maravilhoso, maravilhoso. A Rádio Cultura mora mesmo no meu coração e amo de verdade. E amo tantos que passaram, tantos você que está, né? Chegou, é tão simples, tão meiga, Sim. e hoje temos uma amizade, né? Isso. Tem tantas pessoas, se for citar o nome, são muitos. E você imagine a legião de ouvintes, né? Temos porque grupo. Tem nos interiores, tem na capital, né? Muita gente que ama a Rádio Cultura. Muito. É lindo de ver, de ver esse amor, né? E aqui no Cultura em Sintonia, a gente vai descobrindo cada vez mais esse amor. Agora, eu lembro, Mônica, que quando eu te visitei, né, no Clube Visita, que é o nosso programa de sexta-feira, do Clube do Ouvinte, depois você compartilhou comigo a questão do seu casamento, né? Que você se casou na igreja por intermédio de Antônio, né? Conta pra gente essa história. Então, também o casamento da igreja também foi uma providência, né, de Deus. Eu convivia há 19 anos. Como você viu lá a história lá na minha casa, no meu lar mesmo, né? 19 anos convivendo e aquela tecla bater. Cada dia, cada hora, né, a cada semana, a cada mês. E passava ano. Tem que casar na igreja. Porque a gente tem que comungar o corpo de Cristo. A gente tem que viver realmente a nossa igreja. Estar ali diante de Deus e comungar, né? O pão verdadeiro. Isso. Mas, assim, meu esposo, um pouco afastado, ele não é muito, como eu disse, a Rádio Cultura evangelizou, né? Mas ele ainda um pouco afastado. Não, casamento não, a gente já é casado, né? Tem aquela, a gente já é casado. Sim. E teve um tempo também que a gente começou a até discutir sobre o casamento. Sim. E um dia eu ia para o meu grupo, a Legião de Maria, e a gente teve uma conversa antes. E no caminho à igreja, a igreja vem pertinho da minha casa, mas tem a caminhada, né? Tem. No caminho da igreja, Deus foi conversando comigo, eu conversando com Jesus, dizendo, Senhor, eu não vou mais bater na tecla. Eu tenho que esperar o teu tempo. Amém. E, de repente, ele chegou e falou, né, do casamento. Vamos casar no civil, que a gente não era nem casado no civil. Sim. Casamos no civil em janeiro. Em setembro, teve o casamento. Maravilhoso. E a experiência... eu tenho 8 meses de casada na igreja. Recebi a bênção, né? E a experiência maravilhosa. Foi o Padre Horácio que está conosco, né? Sim. Eu lembro até quando o Padre Marcelo passou, era que eu lutava. Não, Padre, eu tenho muita vontade de casar. Vamos ver, mas não. Sim. Chegou. Foi o Padre Horácio que está conosco lá na igreja. E eu tenho uma convivência muito grande na minha paróquia. A minha paróquia que vem, os padroeiros são Sagrada Família. Eu sou muito privilegiada por ter eles como padroeiro da minha igreja, Sagrada Família. E é onde eu rogo e peço a Deus todos os dias. Tanto pela minha família, como pelas famílias do mundo inteiro, né, Jamília? Porque hoje em dia a gente está vivendo um mundo muito difícil. E rezo muito, muito e peço de coração a Rádio Cultura, pela Rádio Cultura, por todos que passam, porque a Rádio Cultura é um instrumento e que ele vá além. Amém. Que ela vá além mesmo, além, porque precisamos muito. Temos ouvinte, temos tantos problemas, né? Às vezes brincam até comigo, a Mônica é a psicóloga dos ouvintes, mas não sou. Porque às vezes a gente vê situações
E através da Rádio Cultura que eles vão conseguindo Um aconchego também, né? clamar a Jesus Cristo. E ela sempre evangelizando, né, Jamile? Isso. Sempre. Você falou do bairro Dom Luciano, né? Eu também moro lá. Moro há pouco tempo, né? Ainda não consegui desapegar totalmente do meu antigo bairro, que é ali na Avenida 2, na Capelinha Mãe Rainha. Mas, como você falou, o Dom Luciano é um bairro muito abençoado, né? Realmente, por ter a Sagrada Família, tem a Capela São Sebastião também, né? Então, assim, pessoas muito boas, mas a gente sabe que também tem aquele lado um pouco né? Que, graças a Deus, Deus tem nos protegido da violência, né? Já foi muito violento, né, Mônica, aquele bairro? Foi, Jamile, o Dom Luciano, né, que antes era o pau-ferro, né? Sim. Aí o padre Marcelo, quando chegou, lutou e mudou o nome. Louvado seja Deus pelo nome de Dom Luciano, um nome muito lindo, né? Isso. Nosso bispo Dom Luciano, que passou também, né? E era muito violento. Eu lembro que pequena, quando eu fui, eu acho que uns 4 anos, eu me criei ali. Eu fui, eu acho que com uns 4 aninhos de idade, para o antigo pau-ferro, tudo sítio. Não tinha capela, a gente participava, a missa era na São Francisco, no Santos Dumont. Sim. Quando a gente saía, minha mãe saía sempre, ou levava para Pio X, Sim. ou São Francisco. Mas mais São Francisco, até peguei o tempo do belíssimo padre, né, que hoje Dom Genivaldo. Dom Genivaldo foi meu pároco Dom quando Genivaldo. eu não fiz a primeira Eucaristia com ele, mas meu irmão mais novo teve o privilégio. E a minha primeira Eucaristia também foi na Igreja de São Francisco, mas não foi com o padre Genivaldo, com o Dom Genivaldo. E o bairro, realmente, ele era perigoso, né? As pessoas tinham medo, ninguém queria morar, né, no antigo pau-ferro. Verdade. Ninguém queria, mas hoje, e realmente... Hoje tá uma bênção, né? Eu cheguei há 5 anos, estava tudo ainda na lama, mas aí Deus foi trabalhando, a prefeitura foi olhando pelo nosso povo e graças a Deus hoje é tudo calçado, dá gosto, né? E as casas lindas, tem cada casa linda lá no Dom Luciano, né, Mônica? A sua mesma é belíssima, né? Graças a Deus. Então, assim, que bom que, né, por meio do Padre Marcelo, foi rogando a Deus, pedindo, né? E Deus tem feito bênçãos naquele bairro, né? Ele fez um grande trabalho, né, Jamile? Eu agradeço a Deus pela vida do padre Marcelo e por ele ter ido para a nossa comunidade. Sei que todos os padres, cada um tem o seu jeito. Sim. E eu vou amar cada um que passe, né? Sim. Bebendo uma aguinha que é bom, né? Mas assim, o padre Marcelo, ele teve uma grande história no Dom Luciano, né? Ele, primeira paróquia também. Me lembro ainda quando ele chegou, né, que teve a ordenação, ele chegou como diácono ali. Nossa. E transformou a nossa igreja, né? Era capela. Transformou o nosso bairro. Hoje é uma igreja belíssima, linda, né? E cada um que chega ali se admira, né, com o Dom Luciano. E o nome também foi muito bom. Sim, foi tem ótimo. alguma história que você teve com o Padre Marcelo, que a comunidade teve em específico, que você pode destacar para a gente? Algo que Teve, a gente tocou? viveu muitos momentos bons, né? Os momentos de a festa mesmo da Sagrada Família, né? Os desempenhos do padre foi muito importante, foi muito bom. Foram vários, né? Muitas construções, né? Muitas. E principalmente a nossa paróquia, né? Sim, Era uma verdade. capelinha pequenininha. Lembro muito da minha capela. Sim. Mas hoje a paróquia que se tornou, a gente também tem muitas lembranças. E o padre Marcelo, ele foi muito importante ao passar por lá, pelo Dom Luciano. Com certeza. A gente já está, né, se aproximando do finzinho do nosso programa, Mônica, mas eu quero que você também compartilhe conosco, né, uma mensagem, né, para os ouvintes, também para quem está aí assistindo a gente no podcast, né, no novo podcast Cultura em Sintonia. E é um prazer para mim ter você aqui conosco, compartilhando sua história de fé, né, de amor. Você que é uma mulher assim especial demais, né, que está ali sempre acolhendo, abraçando, né? Isso é lindo de ver. Então, Jamila, eu já lhe agradeço, desde já lhe agradeço pela oportunidade. Agradeço a Rádio Cultura, né, a direção. E a palavra que eu vou deixar é que a gente possa estar sempre perto da Rádio Cultura. Perto como? Ouvintes, né, contribuintes, né? Que a gente possa contribuir sempre com um pouco, porque o pouco com Deus é muito, né? E o importante é a gente contribuir. O importante da história é o amor. Então, que a gente possa levar tanto os profissionais que estão, né? E tanto os que estão do outro lado, que são os ouvintes.
E sei que tem muitos ouvintes queridos que realmente contribuem com todo carinho, com um pouquinho. Tem aquelas histórias, né, do interior, né, aquelas pessoas com um pouquinho da roça, mas que lembra logo daquele carnê, né? Não deixa ele escondido. Sempre ele está ali, aberto. E sempre quando chega, tanto os aposentados, né, que chega com o seu dinheirinho, com o seu pouco. Então, e também peço a direção da rádio, né? Tantas novidades, graças a Deus. Nós tivemos agora, né, o forró. Isso, a Eu não Rainha da estava Cultura. presente, mas já presenciei muito forró. E vejo a alegria do ouvinte, né, do amigo. Como Sim. a gente faz amizade através da Rádio Cultura. Então, que sejamos gratos e que estejamos sempre à disposição da Rádio Cultura, ajudando, né, uma palavra em oração, que é o mais importante, né? Às vezes o ouvinte, eu não posso, mas pode na oração, né? E como Isso. precisa, né? É isso que eu deixo, e que a gente sempre possa espalhar amor. E lhe agradeço, Jamile. Deus lhe abençoe, que você seja sempre esse ser Amém. iluminado, que está Amém. no clube do ouvinte, né? Como eu lhe falei, passaram muitos, mas cada um tem o seu momento, Isso. então o momento agora é o seu, né? E agradeço a todos também que já passaram. Lembranças, né? Falar também da Rádio Cultura é uma lembrança muito. Tive uma grande experiência também, falei do Clube do Ouvinte, mas eu tive uma grande experiência no Bom Dia Cultura com o nosso saudoso Dudu, que eu acho que você já viu falar milhares Já de vezes, ouvi, né? já. Foi uma grande experiência, mas a gente está lá com Deus, intercedendo. E foram os muitos que passaram, muitos que estão. E eu só agradecer. Agradeço a direção, o Padre Marcelo, agradeço a você e toda a equipe, viu? Muito obrigada, Pela Mônica. oportunidade, obrigada a você, que Deus lhe abençoe, ilumine seus caminhos, que Amém. você esteja sempre atenta e levando a paz. Amém, amém. Que assim seja, né? Queridos telespectadores da Cultura TV, o nosso primeiro episódio do Cultura em Sintonia fica por aqui. Fizemos uma entrevista com a Mônica Lopes, ela que é ouvinte, que ama a Rádio Cultura, e espero que vocês tenham conhecido um pouco, né, da Rádio Cultura, porque são muitas histórias que vocês verão ainda aqui conosco na TV Cultura, né, e escutarão também, né? Então, assim, a gente só pode agradecer, né, aos ouvintes, porque é como a Mônica falou, sim, os ouvintes contribuem, né? Porque é os ouvintes que deixam a rádio de pé, né? A contribuição que nos traz ao 100%, né? Então, é muito importante, são os grandes eventos como a Raia da Cultura que realizamos, né, no dia 17 de maio, que faz com que a cultura fique de pé levando evangelização. Então saibam, né, queridos telespectadores da TV Cultura, que o seu sim à Rádio Cultura é um sim a milhares de pessoas, né, de todo o nosso estado de Sergipe, além fronteiras, né, hoje com a Cultura TV, com o aplicativo da Rádio Cultura também, que escutam a mensagem evangelizadora, né? Então ficamos por aqui, até o próximo episódio.